Ok. Então vamos lá. Boa tarde, pessoal. É com muita satisfação que eu estou fazendo essa live aqui hoje com um grande companheiro aí da saúde, o André Burgos. Ele propõe em seu perfil Atletas Low Carb uma alimentação saudável, né? Uma comida de verdade, que ele chama assim lá no perfil dele, e também sem fazer, sem passar fome, sem fazer sacrifício, né? Então foi isso que me motivou a começar a segui-lo no Instagram, a começar a segui-lo também no podcast Atletas Low Carb e também no perfil do YouTube Atletas Low Carb, certo? A intenção aqui hoje é uma conversa, né? Uma introdução, sabe, para nossos seguidores do Instagram, seguidores do YouTube, poderem entender o que que é comida de verdade e por que que eu, na minha área, angiologia, na cirurgia vascular, tive o interesse de participar e de entender o que que é essa comida de verdade e mais para frente eu pude entender também uma dieta que agora eu entendo que é um estilo de vida, o low carb, certo? Então eu vou apresentar agora o nosso convidado, o André Burgos. Ele é educador físico, certo? Especialista em nutrição esportiva e ele interpreta, ele veste o que eu falo daquela expressão do inglês, né, o skin the game, ou seja, vista a camisa. Ele era obeso, emagreceu em torno de 36 quilos, tornou-se maratonista, ultramaratonista e bicampeão recordista dos 100 quilômetros do frio. Ele é criador do projeto Low Carb, Atletas Low Carb, orientando atletas e profissionais de saúde para alcançar uma eficiência metabólica, que eu acho que essa é a chave do programa dele, essa palavra, eficiência metabólica, que a partir daí a chave vira e você começa a entender que a low carb não é apenas uma dieta. E seus melhores desempenhos por meio de uma estratégia de alimentação saudável com estratégia. De onde vem o meu interesse pelo tema, né? Eu atendo, André, e nossos telespectadores aí, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Pacientes hipertensos, diabéticos, obesos, sobrepesos, síndrome metabólica, insatisfeitos com as dietas tradicionais, e dislipidêmicos. E hoje a medicina ela é muito terapêutica e diagnóstica. Então, eu me sinto na obrigação, assim como o André, de orientar as pessoas a evitar a ter um desfecho mais grave cardiovascular, por exemplo, um infarto, evitar um acidente vascular encefálico, um derrame, uma doença arterial periférica, uma amputação de membros inferiores. E isso eu comecei a entender que a alimentação é o pilar que pode levar a essas doenças, né? O diabetes, a obesidade, a hipertensão, a síndrome metabólica. Então, eu ouvi em algum podcast deles, ele conversando com a Maria Vitória, a respeito do termo epigenética, né? Então, que são influências externas que podem estar atuando na parte genética da pessoa. Por isso que eu escrevi aqui, filho de peixe, nem sempre peixinho é. E isso pode ser mudado durante o trajeto. Então, quer dizer o quê? Os pais são obesos de uma criança. Mas, se eles entram num programa como o do André, por exemplo, entendem que a alimentação faz toda a diferença, eles podem mudar a chave, virar a chave, e aquele gene da obesidade não ser expressado, porque ele vai comer comida de verdade. Ele não vai comer ultraprocessado, processado, certo? E perder peso, porque eu precisava de perder peso, eu gosto de correr. Então, para o meu interesse pessoal também, que eu não estava conseguindo mais emagrecer com
o que as diretrizes mandam. Então, sem mais delongas, André, fica à vontade, a casa é sua, muito bem-vindo e muito obrigado pelo seu tempo. Ô, Igor, cara, muito obrigado pelo convite, tá? É bacana a gente bater um papo sobre isso, porque ainda existe, do meu ponto de vista, de forma sem justificar, muita polêmica, né? Porque quando a gente fala em comida de verdade, a comida de verdade, esse estilo de vida mudou a minha vida. Ganhei qualidade de vida, como você falou, saí da obesidade, eu cheguei a emagrecer pouco mais de 30, quase 40 quilos no total. Agora eu já ganhei um pouco de peso. Quando eu corri uma maratona, lá em 2019, eu cheguei a pesar abaixo de 70 quilos, e aí eu bati 40 quilos, né, de emagrecimento, mas hoje eu ganhei um pouco mais, estou na faixa dos 72, 73 quilos, mas no meu peso ideal. E como você fala, skin the game, né? A- Desde 2015, por exemplo, eu não adoeço, não tenho nenhuma crise de asma, rinite, sinusite, alergia, resfriado, enfim, ganhando performance pessoal, física, esportiva. E é esse passo a passo que a gente se sente na obrigação de ajudar as pessoas a também terem qualidade de vida. Como profissional da saúde e como ex-obeso, a gente se sente na obrigação de alertar, de trazer esse nível de consciência, como uma simples mudança na alimentação pode trazer resultados incríveis, satisfatórios. Boa parte das pessoas se acostuma com doença, enxaqueca, doença inflamatória, desde as questões mais simples, né, que é uma simples dor de cabeça, que muitas vezes só melhorar a alimentação pode a enxaqueca sumir, né? Algumas acne pode sumir, enfim, afta pode sumir e outras, a qualidade do sono pode melhorar, desde que até, né, você otimizar a eficiência metabólica para correr uma meia maratona, uma outra maratona com boa performance. Né, melhorar a saúde, diminuir a incidência de lesão, ter uma fácil, entre aspas, né, manutenção do peso, um emagrecimento sem precisar contar calorias, comer pouco, pesar alimentos, e a partir daí melhorando a qualidade de vida, até evitar, né, doenças mais sérias, como você pontuou aí, né, de infarto, AVC, amputação e por aí vai. E aí, desde já, de novo, tá? Muito obrigado pelo convite, Igor. Que isso, André, é um prazer. O André é um dos meus gurus aí no tema, quando se fala dieta low carb. Eu comecei a despertar, André, por esse tema através do Dr. José Neto, que é daqui do lado de Belo Horizonte. Ele, na verdade, ele tem um curso, né, de iniciação científica e durante esse curso ele falou dieta low carb. Eu falei, gente, que raio que é esse de low carb? E fui entender. Depois eu vi o Dr. Souto também, que parece que foi um dos primeiros, né, a levantar essa bola aqui no Brasil, e conheci através de você, Maria Vitória, e também no Instagram tem um perfil da Denise, da o Low Carb Brasil. Então, assim, é uma galera que fala muito, com muita propriedade disso, pessoal, sobre o comer saudável, o comer bem. E dando sequência aqui, André, na minha área, na cirurgia vascular, eu coloquei aqui as principais causas de amputação, porque é muito interessante a gente evitar que a maioria dos pacientes caia nisso, né? Nessa parte aqui de perder o membro por causa de um diabetes descompensado, por causa de problemas de saúde que poderiam ter sido evitados em algum momento da sua vida, se ela tivesse mudado o estilo de vida, certo? Então, eu coloquei aqui os dados aqui do Jornal Brasileiro de Cirurgia Vascular. Quando se fala de amputação do membro inferior, a doença arterial obstrutiva periférica é responsável por 56%, ou seja, uma dieta inadequada, com gorduras, vamos dizer assim, do mal. Depois o André vai explicar melhor o que são essas gorduras do mal. Com o diabetes, que às vezes começou com uma intolerância à glicose, com uma síndrome metabólica e acabou como um diabetes, levando ao pé diabético, com feridas diabéticas, certo? E culminando na amputação. Perfeito, Igor. Só para enriquecer, se eu não me Certo. engano, só no ano passado, mais de 12 mil amputações foram realizadas só no Brasil, né, em pacientes com diabetes tipo 2, que diabetes tipo 2 é uma doença adquirida pelo estilo de vida, que tem uma forte influência da alimentação, né, uma má alimentação que proporciona picos de glicemia de forma crônica, acaba resultando ao longo de anos
numa resistência insulínica, né? Síndrome metabólica, algumas pessoas se manifestam essa resistência insulínica através do diabetes tipo 2, e aí vêm os problemas decorrentes do diabetes. Logo, é plenamente possível, na maioria dos casos, reverter o diabetes, né? Melhorando a alimentação. Exatamente. Aí, André, para a gente entrar no tópico propriamente dito das comidas, o próximo slide aqui, eu coloquei algumas imagens aqui e perguntei: alimentação adequada. O que é isso? O que é alimentação adequada? Em outro slide, eu coloquei para a gente pensar como que nossos ancestrais eles se alimentavam, porque não tinha fast food, não tinha essa facilidade da gente ir na prateleira do supermercado e pegar lá um veneninho e se intoxicar. E por que a gente tem que falar sobre alimentação? Justamente porque, pelo que o André falou anteriormente, falar sobre o impacto da má alimentação na saúde das pessoas, o grande aumento da obesidade, uma pandemia mundial por causa da má alimentação, o diabetes tipo 2, hipertensão arterial, e também falar aquilo que eu comentei no início, sobre medicina preventiva. Hoje a medicina ela é muito diagnóstica e terapêutica. Hoje, André, a gente tem diversos dispositivos na área da cirurgia vascular para tentar desobstruir uma artéria, vários stents, vários medicamentos, mas o interessante é evitar chegar nesse ponto. Porque uma pessoa que coloca um stent, seja na perna, seja no coração, ela já se torna um vasculopata grave. Ela deixa de sair de ter um baixo risco e já vai lá para o alto risco. Então, André, nessa parafernália, nesse mundo aqui, ó, no supermercado, fala para nós aqui, aonde que está o que a gente chama de comida de verdade? Cara, indo bem direto ao ponto, a comida de verdade está onde não precisa de rótulo, né? Carnes, verduras, legumes, frutas, raízes, aquilo que a natureza sempre ofereceu. A partir do momento que você faz uma escolha no supermercado que precisa olhar o rótulo para saber os ingredientes, desconfie, né? A comida de verdade está naquilo que a natureza sempre ofereceu, que a espécie humana sempre comeu. Então é simples, né? É aquilo que se planta, se colhe, se caça. Quando essa foto que você está ilustrando aí, cara, refrigerante, os empacotados, é tudo carregado de açúcar, de carboidrato refinado, né, de xaropes, aquilo que eleva a glicose. E ao passar do ano, com alto consumo dessa dieta, entre aspas, equilibrada, comendo de tudo um pouco, é onde a gente aumenta os riscos de doença. Não só doenças fisiológicas e metabólicas, mas doenças comportamentais, transtorno de ansiedade, transtorno de compulsão, bipolaridade, tá? E aí também avança pela questão da resistência insulínica, do diabetes, da hipertensão, do ovários policísticos, né, para as mulheres. Quando você se afasta muito do que é natural, começa a consumir de forma regular essa dieta equilibrada, onde tem muito empacotado, que no rótulo você consegue identificar as bruxarias, né, a lista de ingredientes. Muitas vezes tem nomes impronunciáveis, né? Então você começa a consumir algo que oferece riscos para a saúde, mesmo que em pequena quantidade, muitas vezes, mas a forma crônica vai, ao longo do tempo, oferecendo alguns riscos. Então, comida de verdade, indo direto ao ponto, é aquilo onde não precisa de rótulo. Carnes, ovos, raízes, frutas, os legumes, os vegetais em linhas gerais. Esses não oferecem riscos na grande maioria dos casos, tá? Então, estaria mais ou menos aqui, né, André? Exatamente isso, né? O que, em linhas gerais, quando a gente volta de hoje para 2,5 milhões de anos para trás, em 99,5% do tempo da nossa história evolutiva, foi exatamente isso que a espécie humana comeu. Né? O empacotado, né, o industrializado, o processado, representa menos de 0,5% da história evolutiva da espécie humana. A nossa genética não evoluiu a ponto de se adaptar a esse consumo regular de uma dieta equilibrada, consumindo carboidratos refinados regularmente. Exatamente. Então, a gente chega num tema, André, que eu acho necessário a gente comentar como desmistificar as gorduras, porque ainda se tem esse dilema, vamos dizer assim, que o problema da nossa saúde é o colesterol alto, por causa de carne, por causa de ovos,
As pessoas hoje em dia elas estão preocupadas com quantos ovos que elas podem comer, né? Com quantos pães que elas não podem comer, não. Então, assim, eu coloquei algumas gorduras aqui e eu queria que você comentasse, por gentileza, o que que são essas gorduras, vamos dizer assim, do bem. Ó, as gorduras do bem, quando a gente olha do ponto de vista evolutivo, para quem me acompanha também sabe, né, que a gente tem duas formas de analisar, pelo menos eu sigo duas linhas. Uma é do ponto de vista evolutivo. Ora, a espécie humana sempre comeu carne, né, priorizava caça. Os hábitos dos povos caçadores-coletores era caçar e priorizar caça, tá? Comia vegetais quando encontrava, mas a prioridade sempre foi caça. Alimentos de origem animal têm a gordura saturada do alimento, né, da gordura da carne, por exemplo. A espécie humana sempre consumiu, né, e nunca teve problema, entre aspas, né, com gordura saturada, porque não é a gordura da dieta, em linhas gerais, que transforma em gordura no corpo, que entope a artéria, mas a qualidade dela tem muito mais influência. Então, a gordura saturada, grandes estudos, numerosos estudos, grandes revisões mostram que para quem se alimenta de carne, até quem come mais carne vive mais. Tem vários estudos comprovando isso, né? Que não há relação de consumo da carne e câncer, carne e acidente vascular cerebral, doenças cardiovasculares, né? Então, a gordura saturada, a gordura natural do alimento, como a gordura da carne, azeite, né, das castanhas, da azeitona, do abacate, não oferecem risco, apesar de muitos desses alimentos serem ricos em gordura saturada. Tem várias revisões comprovando isso, né? Então, a gordura, em linhas gerais, o que importa muito mais é a qualidade da alimentação, que vai se traduzir na qualidade do LDL, na qualidade do HDL, mais denso, menos denso, e aí sim isso vai oferecer algum risco. Quando a gente se aproxima do alimento natural, a gente melhora o perfil do HDL, do LDL, a gente tende a aumentar o HDL, em linhas gerais também por si só, isso aumenta o colesterol total, que não é traduzido necessariamente em algum benefício. Inclusive, Igor, tem vários estudos mostrando os riscos, em linhas gerais, para pessoas saudáveis, de baixar colesterol, né, de questão cognitiva, déficit cognitivo. Inclusive, tem estudos com japoneses mostrando que vários japoneses idosos, ao reduzir colesterol, aumentou a incidência de suicídio, sabe? Porque nosso cérebro é basicamente colesterol, a gente precisa de colesterol, a gente precisa comer gordura. Mas quando a gente fala em gordura, que a gente deve evitar é aquela gordura que é fabricada, ou seja, o óleo refinado, o óleo de semente, o óleo de milho, o óleo de canola, óleo de girassol, o óleo de algodão, esse sim, que não eram nem alimentos, né? Antes de ser comercializado como alimento, servia como lubrificante em indústria de maquinária, depois foi vendido como um alimento, tá? E aí vários estudos mostram uma correlação muito forte do consumo de óleos vegetais, né, como óleo de milho, canola, girassol, com doenças metabólicas como diabetes, por exemplo, obesidade, doenças inflamatórias, tá? Porque esses óleos, eles estão onde? No alimento processado e ultraprocessado e, em grande maioria dos casos, combinados com carboidratos refinados, né? Então, quando a gente se aproxima daquilo que é mais natural, a gente aumenta as chances de acerto. Então, a gordura saturada, as boas, são as gorduras da carne, a gordura natural da carne. Não precisa suplementar, tá? Porque tem gente que perde o medo da gordura e começa a comer só bacon, coloca, cara, 3 colheres de sopa de manteiga para fritar um ovo. Não, não, o exagero pode oferecer algum risco. Mas quando a gente vai naquilo que é natural, não oferece risco, tá? A banha de porco, por exemplo. Cara, nossos avós usavam banha de porco, nossos bisavós usavam banha de porco, né? Viviam 85, 90, 100 anos ou mais, né? Então, quando a gordura tornou-se a vilã na dieta, lá que um médico quis incriminar a gordura, um cientista, lá no final dos anos 70, a banha de porco foi perdendo espaço e a indústria foi vendo uma oportunidade para vender o óleo refinado, o óleo de soja, milho, canola, girassol, que é rico em ômega 6. O ômega 6 é altamente inflamatório, né? Então, as coisas começaram a mudar. O óleo de coco é rico em gordura saturada, que vem do coco, que a espécie humana sempre comeu, não oferece risco. A manteiga, que é rica em gordura saturada, que vem do leite, a origem animal, é saudável. O bacon é uma carne, a espécie humana sempre comeu carne, né? Então, quando a gente compara a gordura saturada com o bacon e do azeite, por exemplo, olha só, por 100 gramas lá vai ter a mesma quantidade de gordura saturada, mesma quantidade, mas o azeite, ele é unânime, ele é aceito como positivo por conta das outras composições das gorduras, mas o bacon também tem a mesma quantidade de gordura saturada do azeite. Chocolate amargo também tem gordura, né? A do cacau, mas a gente sabe que é saudável, não é por conta só da gordura que tem no cacau, mas é porque tem bem pouco açúcar também.
castanhas, tem a gordura natural, abacate, ovo, e por aí vai. E a gente sabe, né, Igor, que, por exemplo, a gordura, o colesterol do alimento, por exemplo, do ovo, quando a gente come mais ovos, o fígado produz menos colesterol. Quando a gente consome menos colesterol, quando ele vem menos da dieta, o fígado produz mais. Quase que não há um impacto, né, do colesterol da dieta com o colesterol plasmático. Não há. Existe muita confusão, né, de as pessoas acham que eu vou evitar ovo por conta da gordura do colesterol para baixar meu colesterol. Não é bem assim, tá? Não é o colesterol do ovo que vai oferecer algum risco, tá? Mas é a qualidade do alimento, com impacto metabólico, e aí vai ser resultado, né? A gente vai ver o desfecho disso a médio e longo prazo nos marcadores de saúde, né? Exatamente, André. Às vezes, as propagandas dos alimentos empacotados, as fotografias, elas são tão atrativas que parece que realmente aquilo que está ali é que é saudável. Então, assim, a gente fica pensando, como você falou, os nossos avós. Mas será que naquela época eles tinham conhecimento suficiente? Mas não é. Eu acho que a base da alimentação, né, André, é o que vem da natureza, né? Carne e bicho. A gente estando vamos dizer assim, nessa dicotomia aí, a gente está bem, né? Se estiver na dúvida, será que eu estou levando no supermercado uma coisa embaladinha? Será que é do bem ou será que não é? Se tiver Perfeito. na parte do açougue, do sacolão, você tem grande chance de acertar, né? Agora, se tiver naquela seara lá que a gente viu naquela foto, com aquele tanto de produto, provavelmente não está dentro da comida saudável, não, né? Não. E aí, só um alerta, tá? Quando a gente fala que a carne é saudável, ela é, né? Para quem, inclusive, para quem decide não comer carne, precisa suplementar, enfim, tem alguns riscos que precisa ter atenção. Mas quando a gente fala em carne, cuidado, né? Porque tem muita carne, Igor, que ela é vendida aquelas carnes temperadas, costela temperada, frango temperado. Aí sim tem bruxarias, né? A grande maioria dos casos tem muita adição de açúcar, de soja, de amido, de farelo de milho. E aí, cuidado, né? Vá no açougue, na granja, na peixaria, vá direto na carne lá, que você aumenta as chances de acerto em 99%. Exatamente. Porque senão, né, André, o que a gente está falando aqui de comida saudável perde o sentido, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, tem carne ali, ó, tem um hambúrguer ali, empacotadinho, bonitinho, tá falando na carne bovina. Mas junto com aquela carne bovina, tem vários temperos, vários tipos de óleo, gordura hidrogenada, aí já perde o sentido da comida, já não é mais a comida saudável, né? Não é dessa carne que a gente está falando, como você muito bem frisou. Perfeito. E a gente reforça a importância, né, de todo mundo ter o mínimo de atitude para, quando comprar algo no supermercado, olha a lista de ingredientes. Olha, uma informação que é importante é que a Anvisa obriga que a ordem da lista de ingredientes seja do que tem mais para o que tem menos naquele produto. Ou seja, quando você compra um chocolate, por exemplo, chocolate 85%, como o Igor colocou aqui, 85% quer dizer que 85% do chocolate é cacau. Outros 15% vai ser açúcar, o que é bem pouco, né? Representa 15%, e outras substâncias, tá? Então, quer dizer que o chocolate vai ter cacau, manteiga de cacau, alguma coisa de cacau, e açúcar e alguma outra coisa. Quando você vê chocolate ao leite, é onde está a bruxaria. Olha a lista de ingredientes, por exemplo, você vai ver que começa ou com açúcar ou com gordura vegetal, não tem cacau. E aí é minha opinião, tá, Igor? Eu acho que chega a ser desonesto chamar de chocolate, porque a grande porcentagem daquele produto não é de cacau. Para ser chocolate, tem que ter mais cacau, né? Então, quando você compra um produto que tem mais açúcar e gordura vegetal e um pouquinho de cacau, não pode chamar de chocolate. E aí, quando você compara, né, um chocolate 70%, 85% com um chocolate chamado chocolate ao leite, você vai ver na lista de ingredientes um exemplo claro do que tem mais para o que tem menos. Então, tenha essa proatividade de olhar a lista de ingredientes quando você comprar algo no supermercado. Não quer dizer que todo industrializado seja ruim, que ofereça riscos, tá? Não é, mas quando você começa a olhar ali, selecionar alimentos que na lista de ingredientes vai ter 6, 7, 8, 9, 10 ingredientes, alguns que a gente nem consegue pronunciar o nome, cara, foge disso. Mas aqueles alimentos, como iogurte integral natural, por exemplo, é industrializado, né? Ele tá lá empacotado, mas é basicamente leite e fermento lácteo, só tem 2 ingredientes. É seguro, é saudável. Mas quando você vai para um iogurte que tem adição de açúcar, aromatizante, xarope disso, cara, foge, e aí foge, né? Quanto mais natural, quanto menos ingredientes, melhor. Exatamente. Aqui, André,
aproveitando que a gente está falando sobre gordura, eu coloquei uma imagem do score de Framingham, que é um score que eu particularmente uso nos meus pacientes para classificá-los quanto ao risco de eventos, né, de doenças cardiovasculares. Então você vê que ele não olha só o colesterol, porque às vezes as pessoas, né, ficam nessa preocupação do LDL, do HDL somente, né? Estou falando assim, vamos especificar. Pessoas que, por exemplo, não são diabéticas, não são hipertensas, fazem uma revisão laboratorial e vem lá, colesterol alto, LDL alto, HDL às vezes um pouco baixo, e fica achando que aquilo ali é o fim do mundo. Não é, vocês vejam aqui, ó, para mulheres e para homens, é a soma desses fatores, idade, colesterol, LDL, HDL, a pressão arterial, se tem ou não tem diabetes, se é ou não tabagista. Então, é o conjunto desses fatores que vai dar o risco da doença cardiovascular em 10 anos. Então, assim, o que eu vejo, André, que eu gosto muito de orientar os pacientes, todo paciente meu que vai lá, eu insisto, é atividade física e alimentação adequada, sabe? Porque senão perde sentido, sabe, André? Se a gente não entregar na nossa consulta uma coisa a mais de valor, porque na faculdade, pelo menos a faculdade de medicina, eu posso falar, a gente sai com uma deficiência grande na parte nutricional. A gente mesmo se alimenta mal, né? Você vê que a gente termina a faculdade pelo vida corrida, mas não justifica, é só processado, fast food, ultraprocessado. Então a gente vai nessa onda e não para pensar. E quando você vê algumas pessoas na internet falando alguma coisa diferente, é hora da chave virar, é hora de você estudar, é hora de você procurar saber o que tem disponível para sair desse espiral da obesidade, da síndrome metabólica, que é o que a maioria da indústria alimentícia, né, André, dispõe para a gente. Então, no próximo slide aqui, eu coloquei aqui, André, a famosa pirâmide alimentar e gostaria que a gente comentasse um pouco, porque assim, a maioria das pessoas, até ontem... Igor, desculpa, deixa eu só interromper para aproveitar o gancho do slide anterior. Ó, Ah, eu tô com um artigo aqui, eu posso te para mandar depois voltar para ele você aqui para colocar aí você. como referência, tá? Tem Certo. um estudo que analisou, olha só, 136.905 pacientes que estavam sendo hospitalizados por conta de infarto. Uhum. Esses 136 mil pacientes foram em 541 hospitais. Esse estudo constatou que 75% desses 136 mil pacientes que estavam infartando estavam com colesterol bom ou baixo, tá? E aí, cara, isso é muito forte, né? As pessoas se preocupam muito com o número do colesterol, mas o que o Igor está falando é porque vai muito além do colesterol, né? São outros fatores que também determinam isso, não é só o número do colesterol. E é muito bom ter profissionais como o Igor, com esse nível de consciência, cuidando de pessoas e alertando, porque esse estudo constata exatamente isso, cara. 75% dos pacientes dos mais de 136 mil que estavam infartando tinham colesterol bom, cara. Exatamente, eu comentei isso outro dia lá no hospital, André. O pessoal às vezes fica preocupado somente, né, com exames, no caso do colesterol, e esquece de comer com qualidade, esquece de dormir com qualidade, esquece de fazer uma atividade física. Aí o organismo, às vezes, por exemplo, uma pessoa que tem exames normais, mas é tabagista, é sobrepeso, não faz atividade, vive estressado, uma pessoa dessa está normal? Só porque o exame está mostrando que o colesterol dela está normal? É, A glicemia ainda está normal, mas será que se a gente dosar uma insulina, ela não está tendo picos de insulina, aquele pâncreas dela está na sobrecarga para manter aquela glicemia ainda normal? Então, assim, a gente tem que ver também o paciente. Parar de preocupar somente com papel, com exame. São os dois, né? Não estou falando que os exames não são importantes, não é isso. Mas é mais importante, primeiro, ver o paciente, ver o estilo de vida dele, independente, sabe, André? Eu recebo muito paciente, às vezes, vai tratar de varizes. Aí, no meio da consulta, eu pergunto, faz atividade física? Ah, não, não tenho tempo, vem com aquelas desculpas padrão, né? Mas, eu vim tratar de varizes, mas não importa, porque, por exemplo, a obesidade é um fator de risco para voltar varizes. Então, se eu te deixar passar nesse momento, quem sabe você não vai mais ao médico procurar o médico perfeito. justamente por isso, mas no futuro, às vezes vai ter uma
trombose, um risco aumentado de trombose, às vezes vai desenvolver uma síndrome da resistência à insulina, vai ficar com um pré-diabetes, vai cair num diabetes, então é interessante a gente evitar chegar nesse ponto, né? E voltando à pirâmide aqui, André, é o seguinte, até é o que a maioria dos pacientes que eu já tive essa queixa. Já consultei, já fiz consultas com nutricionistas e chegou na hora do cardápio. O cardápio nutricional sempre baseado nas diretrizes, né, André? A gente não está falando mal de nenhum profissional, a gente está falando o que tem de diretrizes disponíveis e que a maioria vai seguir. A base da pirâmide vão ser carboidratos. Então, a famosa frase, comer um pouquinho de tudo, é complicado, porque eu já tive nessa, eu não conseguia mais perder peso, perder massa gorda, aumentar minha massa magra. E então eu despertei para o tema quando eu vi o pessoal falando. O André foi um. Comida de verdade, dieta low carb, certo? Então eu queria que você comentasse aqui, André, sobre esses itens que eu coloquei aqui, falar da pirâmide alimentar, por que que não é interessante comer de tudo um pouco de 3 em 3 horas ou de 2 em 2 horas, está sempre beliscando. O carboidrato, ele é armazenado como gordura e as gorduras são fonte eficiente de energia, né? Porque a maioria das pessoas parece não saber e algumas parecem ainda insistir somente no carboidrato como fonte de energia. Perfeito, olha só. E aí fica uma reflexão, uma provocação agora para você que está acompanhando, tá? Nenhum animal na natureza tem dificuldade de controlar o próprio peso, a não ser nós humanos ou os animais que a gente alimenta. Por quê? Porque a gente afasta muito do que é natural, da dieta nossa ou a dieta do animal. O que é que a espécie humana sempre comia, né? Sempre comeu nos últimos 2,5 milhões de anos, tá? O inverso dessa pirâmide, né? Priorizando caça e coleta, né? Priorizando proteína animal. Em segundo momento, quando não encontrava proteína animal, comia vegetais, né? Os vegetais não são a base é carnes e ovos e os seus derivados. Hoje, na pirâmide alimentar, a base, cara, como você vê aqui abaixo, é pão, cereais, massas, né? Enfim, aqui são aqueles alimentos ricos em carboidratos ou carboidratos refinados. E a gente vem vendo a humanidade seguindo essa pirâmide alimentar há décadas. E o mundo nunca esteve tão gordo e tão doente. Mais da metade da população brasileira tem sobrepeso e obesidade. A população infantil está crescendo doente, algo que há poucas décadas era raro em humano, hoje tá ficando comum em crianças. E aí a gente deve ter uma atenção especial para isso, né? Porque não é normal ter sobrepeso, não é normal ter obesidade, a não ser quando a gente se afasta daquilo que é natural para a nossa espécie se alimentar, comida de verdade. Por isso a gente fala muito, cara, é fácil emagrecer, entre aspas, porque não precisa comer pouco, contar calorias, passar fome, pesar alimentos, nem se exercitar demais. Apenas melhorar a alimentação, melhorar a qualidade da alimentação, comer o que a espécie humana sempre comeu. Tá? Então, essa pirâmide alimentar, outro ponto curioso, ela foi criada na década de 90. Falam, né, aqueles haters da low carb, da cetogênica, que a dieta da moda, cara, a pirâmide alimentar, essa pirâmide aí foi criada na década de 90. Antes disso, lá na década de 60, 50, cara, se fazia 2 refeições por dia, 3 refeições por dia. Minha avó brigava comigo quando eu lanchava. André, não lancha agora, senão você não almoça. Se não lancha, senão você não janta. Hoje se empurra a goela abaixo, está comendo o tempo todo. Por quê? Essa dieta equilibrada, seguindo a pirâmide alimentar, né, promove reações fisiológicas que estão associadas a mais fome, a mais desejo de comida, a retenção de líquido. Né? Quando você come carboidratos refinados, você aumenta o consumo de calorias vazias, diminui o consumo, né, de nutrientes essenciais, porque sim, a gente não precisa dessa quantidade de carboidratos que as diretrizes recomendam, 50% a 60% das calorias, porque nosso fígado já produz toda a glicose que a gente precisa, que o cérebro precisa, que outros tecidos precisam. Se qualquer ser humano reduzisse o consumo de carboidratos a zero, não haveria nenhum problema. Não é à toa que o maior jejum já documentado em artigo científico é um jejum de mais de um ano, de 382 dias. Tem vários estudos de jejuns com meses, tá? De meses sem comer calorias, tá? E ninguém tem piripaque por conta disso. Né? O que falta é ter eficiência metabólica. Quando a gente segue as diretrizes alimentares, comendo de tudo um pouco, comendo 45, 50, 60% das calorias de carboidrato, a gente promove reações fisiológicas que estão associadas a mais fome, a maior desejo de comida, a fome constante, grelina, leptina, insulina, uma bagunça danada de fome, saciedade, desejo de comida. E aí, quando a gente está nesse estado,
é onde vem o conceito de comer a cada 3 horas, né? Como o Igor pontuou aqui. Por que comer a cada 3 horas? Cara, não tem estudo que justifique isso. Para pessoas normais, para emagrecimento. Para quem quer emagrecer, deve melhorar a alimentação, não aumentar a frequência com que se come. Né? Porque quando você tem uma dieta como essa equilibrada, no qual come de tudo um pouco, que só pensa em comida, aumenta os desejos de comida, cara, a alternativa dos nutricionistas é oferecer comida o tempo todo. É como um alpiste para passarinho, tá dando comida o tempo todo. Cara, e não funciona. Tem uma revisão na literatura que analisou estudos com dietas para reduzir a obesidade de 1939 a 99. São 60 anos de estudos, constatando que 85% das pessoas que fazem essa dieta, contando calorias, comendo a cada 3 horas, voltam a engordar dentro de um ano. Porque é insustentável. Você tem que passar fome, tá comendo o tempo todo. Né? Então, não é natural comer a cada 3 horas, não tem ciência que justifique isso. Tá? Por isso, eu recomendo a todos, cara, melhor alimentação. Come quando tiver fome até saciar. É simples. Agora, precisa ter atenção ao consumo de proteínas, né, de calorias, a atenção a realmente a fome real e a saciedade real, tá? O outro ponto. Carboidratos são armazenados como gordura. Sim, nosso corpo tem uma capacidade limitada de armazenar carboidratos, que ele é convertido em glicogênio. Né? A gente come carboidrato, que é convertido em glicose. Essa glicose ela é convertida em glicogênio e o corpo armazena esse glicogênio no músculo e no fígado. É uma capacidade limitada, né? São mais ou menos 2.000 calorias armazenadas como 2.500 calorias armazenadas como carboidratos. Mas nosso corpo tem uma capacidade ilimitada de armazenar gordura. Se o corpo tem uma capacidade limitada de armazenar carboidrato, todo carboidrato comido em excesso, como as diretrizes recomendam, cara, vai ser armazenado como gordura. Né? Quando você come carboidratos em excesso, o corpo não tem aonde estocar mais carboidratos, ele é convertido em gordura. É muito fácil comer carboidratos demais. Além de não precisar, é fácil. Porque, cara, cá para nós é delicioso. Tá? Eu fui obeso, eu sei como é isso, eu sei como é não conseguir controlar a Era uma alimentação. compulsão, né, André? Pois é, cara, esse desejo, compulsão. Cara, o Tava camarada aquela vai. fissura de, não, tem que comer um docinho, não, tá me dando aquela vontade. O camarada vai para um rodízio de churrasco, cara, tá passando mal, desiste de comer, mas passa a mesinha de sobremesa, ainda tem espaço, né? O doce, cara, parece que tem um lugar reservado no estômago, porque é delicioso, a gente sabe, eu sei. Não estou dizendo que é ruim, eu estou dizendo que não é saudável, principalmente com essa frequência com que se come, né? Então, do ponto de vista fisiológico, o carboidrato comido em excesso, ele é armazenado como gordura. E o outro ponto que Igor anotou aqui, gorduras são fontes eficientes de energia e disponíveis em maior quantidade. Né? Nosso corpo tem uma capacidade limitada de armazenar carboidrato, como glicogênio, que é uma fonte de energia, mas tem uma capacidade ilimitada de armazenar gordura. E olha só, como o Igor colocou aqui, 1 grama de gordura tem 9 calorias, 1 grama de carboidrato tem 4. Por gramatura, né, a gordura oferece mais do que o dobro de energia. Cara, não faz sentido um camarada que tem sobrepeso, né, alguém recomendar ele comer banana com aveia e mel para ir para academia. Se ele tem sobrepeso, olha só, o indivíduo que tem sobrepeso, ele tem dezenas de milhares de calorias armazenadas como gordura. Vai ter 60, 80, 90, 100 mil ou mais calorias como gordura. Cara, calorias traduzindo é energia. É energia. Tá? Então, ele vai ter 2.000, 2.500 calorias como carboidrato e 60, 70, 100 mil ou mais calorias como gordura. Ele não precisa estar comendo carboidrato para ter energia. Né? Então, a gordura é uma fonte eficiente. O que falta é justamente eficiência metabólica, porque o indivíduo que está no estado de sobrepeso, obesidade, ele tem deficiência metabólica. E o que é isso para o leigo? Eficiência metabólica entenda como eficiência energética. A gente tem duas principais fontes de energia, que é o carboidrato, né, que é a glicose ou glicogênio, e a gordura corporal. Cara, a gente tem mais do que o dobro de energia como por gramatura de gordura. Como a gente otimiza isso? O primeiro passo é melhorar a alimentação. Não seguir a pirâmide alimentar. Fazer o inverso. Comer mais natural. Comer carnes, ovos, verduras, legumes. E se puder priorizar, né, os vegetais com pouco amido e as frutas com menos frutose, melhor. Porque quando a gente faz isso, a gente normaliza a glicose, a insulina entra no seu equilíbrio, o corpo começa a usar de forma eficiente a própria gordura corporal para energia, aumentando a saciedade, né, diminuindo esses desejos de comida e voltando, desenvolvendo a eficiência metabólica. E aí lá no Atletas Low Carb a gente fala muito sobre isso, né? Essa é a pirâmide alimentar ideal. E isso Olha aqui, aí. né, André? A pirâmide ideal, né? Exato, olha, a pirâmide ideal tá baseada em comida de verdade, tá? Os vegetais, as carnes ali por baixo, no meio, algumas frutas e em cima, os carboidratos.
tá? E olha só, quando a gente fala em carboidrato, eu faço questão de também defender, tá? Não é demonizar carboidratos, tá? Exatamente. A gente vai lá na qualidade dele, a fonte é muito mais importante, porque uma batata, ela é rica em carboidrato, um pão é rico em carboidrato. Mas o problema não é o carboidrato em si, mas é a fonte. O pão é processado, cara. São calorias vazias. A partir do momento que a indústria processa ali o carboidrato, ele O muda macarrão, exato, macarrão, bolo, cara, muda a sua composição e o impacto metabólico é diferente, né? Comer batatas e frutas doces não vai ser problema, ninguém engorda ou adoece por conta disso. Quando você prioriza aquilo que é mais natural, não é sobre demonizar carboidratos, é sobre a qualidade, tá? Que mesmo fique claro. de parar de, não precisa de deixar de comer feijão, não precisa de deixar de comer arroz, né, André? Desde Não, que ela ninguém. fique nessas quantidades que a gente está orientando, né? Quando a gente fala em arroz e feijão, é até bom o Igor falar nisso, porque assim, ó, quando alguém desenvolve doenças como o Igor pontuou aqui, hipertensão, diabetes tipo 2, é pela má alimentação, é por comer carboidratos refinados em excesso ao longo do tempo. E claro, não é só carboidratos refinados, mas óleos vegetais refinados. Para quem já está nesse estado de doença metabólica, até o arroz e o feijão seja mais interessante evitar durante um tempo, porque arroz e feijão vai ter um impacto forte na glicemia, na insulina. Então, para quem tem resistência insulínica, síndrome metabólica, o que ele quer é manter os níveis de insulina e glicose estáveis. O arroz e o feijão vai ter um impacto significativo ali. Então, talvez durante um certo período de tempo, e aí cada indivíduo vai ter o seu tempo, seja mais interessante evitar. Para quem se exercita regularmente, para quem está no peso ideal, não tem doença metabólica ou está com um leve sobrepeso, eu não vejo nenhum problema em comer arroz e feijão, tá, Igor? Nenhum. Ninguém engorda ou adoece por conta disso. Mas, cara, quem está com obesidade, pré-diabetes, diabetes, hipertensão, aí sim, aí precisa ter atenção e não precisa comer pouco nem contar calorias, é apenas priorizar os vegetais com pouco amido, frutas com pouca frutose. Exatamente. É isso que eu falo com meus pacientes, sabe, André? Só para a gente recapitular tudo aqui, que a comida de verdade é bicho e mato. Então, se ele lembrar desses dois, fica mais fácil. Ah, mas quanto, doutor, que eu posso comer de carne? Se for uma pessoa, como o André falou, que não tem uma doença arterial periférica, não teve infarto, não é coronariopata, se está só com sobrepeso, faz uma atividade física regular, não é diabético, não é hipertenso, não tem limite, né, André? A fome, a saciedade, o limite é a saciedade, né? Pelo que a gente fala lá no seu programa, porque aqui, pessoal, tá o Jedi, que é ele, e eu sou o Padawan, viu? Eu sou o Padawan, que eu ainda estou aprendendo, eu sou aluno do André. Então, assim, a gente vê lá que não tem limite, o limite é a saciedade, não é A isso, André? saciedade e maturidade, né? Porque tem pessoas que procuram brechas nessa afirmação, não há saciedade. Aí o indivíduo diz que está com fome direto. Cara, é fome ou vontade de comer, ou desejo de comer. Esse trabalho de Não, né, autoconhecimento André? é fundamental, né? Saber quando é fome de verdade, porque uma dieta equilibrada descompensa tudo isso, né? Desejos de comida e fome o tempo todo. Quando você limpa a alimentação, às vezes precisa de um certo período de tempo, uma semana, 2 semanas, para você começar a ter consciência sobre fome e saciedade, tá? Mas não precisa contar calorias, passar fome, comer pouco, não. Em linhas gerais, coma quando tiver fome até saciar. Priorize proteína animal, inclua regularmente o consumo de vegetais, priorizando os de baixo amido, frutas com pouca frutose, assim como o Igor está ilustrando aqui, ó. Tem morangos, as berries ali, tá? Tem laranja, cara, azeitona. Então, a quantidade de frutas que são permitidas é muito grande. É muito grande. Não, só precisa de maturidade e um pouco de boa vontade, né, Igor? Com certeza, André. Chegando ao final aqui da nossa live, eu quero te convidar para próximas, viu, André? Porque hoje a gente deu uma introdução sobre o que é comida de verdade. Nossa intenção aqui, e nem que a gente quisesse esgotar o assunto, né? Então, assim, a próxima live que eu queria, que eu falo para todos os pacientes, é sobre a dieta low carb, o estilo de vida low carb, o que é isso? Eu consigo fazer isso? Eu preciso de preocupar com quantas calorias? Isso vai fazer mal para o meu rim? Vai sobrecarregar meu rim, porque eu vou entrar na proteína? Então, assim, eu queria que a gente fizesse uma próxima live abordando esse aspecto, certo? É só E, chamar. ah, pode deixar que eu vou ficar no seu pé, rapaz. Para finalizar, André, aquele paciente que chegou lá por exemplo, no meu consultório, e que a maioria queixa
Ah, eu não consigo emagrecer, não consigo emagrecer. Emagrecer, André, é atividade física ou é sobre alimentação ou é um pouco de cada? Não, não. Do emagrecimento não é equilíbrio entre atividade física e alimentação. 90% do emagrecimento é sobre alimentação, é sobre a qualidade do que se come, tá? Então, olha só, tem um estudo, se você me permite, Igor, que analisou, Claro. pegou um grupo de obesos e dividiu em 3 grupos. O grupo um seguiu uma dieta com qualidade feita cetogênica, sem atividade física. O grupo 2 seguiu a dieta da pirâmide alimentar, que o Igor mostrou aqui, sem atividade física também. O grupo 3 seguiu a mesma dieta da pirâmide alimentar, que Igor mostrou aqui, mas com atividade física, de 3 a 5 vezes por semana. O grupo que mais emagreceu, que mais queimou gordura, que melhorou o IMC, foi o grupo da dieta cetogênica sem atividade física, tá? Comendo até a saciedade. Então, se eu não me engano, nesse estudo ainda os indivíduos da cetogênica comeram mais calorias do que o indivíduo que seguiu a dieta da pirâmide alimentar, se exercitando de 3 a 5 vezes na semana. Tá? A atividade física é fundamental, é essencial. Eu sou educador físico. Eu sei, pessoas sedentárias vivem menos. Mas quando a gente isola o objetivo emagrecer, queimar gordura, é sobre a qualidade da alimentação, é sobre o impacto metabólico dos alimentos que a gente escolhe comer. Tá? Então não adianta ter uma dieta equilibrada, furar a dieta e tentar compensar depois na atividade física. Né? A atividade física não compensa uma má alimentação. Emagrecimento é qualidade da alimentação. Muito bom, André. Eu vejo na academia, que agora eu comecei a fazer o fortalecimento muscular, às vezes pessoa levando potes de açaí com cobertura, sorvete. Ah, não, mas hoje eu vou exagerar, vou fazer mais um pouquinho de exercício para compensar. Mas não é só sobre queimar o que entra para ficar equilibrado, né, André? No final de tudo, é o que vai te inflamar, é o que vai entrar no seu organismo, é o que vai está mantendo ou não a sua saúde, né? Perfeito. E não é à toa que a gente vê, por exemplo, um número crescente de fisiculturistas que, mesmo com o corpo saradão lá, o cara está com diabetes, está com hipertensão. Não é à toa que a gente vê atletas de alto rendimento, quando se aposentam, vem uma doença metabólica, sobrepeso, obesidade, porque mantém o estilo alimentar. Muitas vezes a atividade física, ela segura uma má alimentação. Né? O grande Tinox fala, olha, se você precisa se exercitar para emagrecer ou controlar o peso, a sua dieta está errada. Tá? Então, muitas vezes o indivíduo tenta se exercitar muito, muito, muito. Isso pode mascarar uma má alimentação, mas uma hora a conta chega. Prioriza alimento de verdade, com alta densidade nutricional, com qualidade, que se você quer emagrecer, você vai ver o emagrecimento fluindo de forma natural, sem precisar passar fome nem comer pouco, muito menos se exercitando muito. Exatamente. André, então, para finalizar,